Olá, camaradas, meu nome é Paulo Augusto, eu sou jornalista esportivo, apostador profissional e estou chegando com mais um vídeo para analisar jogos do Campeonato Brasileiro que acontecem neste domingo. Vamos analisar duas partidas envolvendo as duas equipes cearenses que disputam o torneio. Antes das análises, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve. Se gostar do vídeo, deixa seu like, ele é bem importante. E comenta com a gente, participa, você concorda com as análises, você discorda, deixa teu comentário e ajuda a gente a construir esse canal, a fazê-lo crescer. Bom, vamos para as análises, são dois jogos que eu separei. O primeiro deles, está aqui na tela da 188Bet, é a partida entre Ceará e Atlético Mineiro. Aqui a gente tem um jogo completamente atípico. Em condições normais de temperatura e pressão, a gente teria o Atlético Mineiro, líder do Campeonato Brasileiro, como um favorito absoluto, ainda que a tendência seria de ter um jogo difícil, mesmo que estivéssemos em condições normais de temperatura e pressão. Por que é que não estamos? O Atlético vive um surto de Covid que está provocando vários desfalques, inclusive o próprio técnico Jorge Sampaoli. O Atlético já sentiu esses efeitos na quarta-feira, quando foi derrotado em casa para o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro também tinha problemas de jogadores cedidos às seleções, já que a gente estava em data FIFA. Mas foi uma derrota sentida e um jogo que o Atlético deixou de abrir uma boa vantagem. O Atlético deixou de construir uma gordura. Vem para esse jogo no Ceará com alguns cenários que devem ser levados em conta. Primeiro é o dos desfalques do Atlético. O Atlético ele praticamente não tem volante para a partida, vai ter que improvisar ali naquele setor e tem problemas também no setor defensivo. Um outro fator que a gente deve levar em conta é o desempenho do Atlético como visitante. Em 10 jogos, o Atlético venceu 4 e perdeu 6. É um time que perde muito como visitante. Perdeu para o Fortaleza, inclusive, por 2-1, quando ele jogou no Ceará. Perdeu para o Botafogo por 2-1. Enfim, o Atlético tem um desempenho como visitante que deixa a desejar, se a gente levar em conta que está falando de um time que é um dos favoritos ao título. O Ceará, por sua vez, está em 14º lugar, não vive uma situação tranquila, mas é um time que, jogando em casa, tem sempre demonstrado força, ainda que tenha dificuldade de vencer alguns jogos, como é o caso do jogo Ceará e Sport, em que o jogo foi um 0-0, em que o Ceará bombardeou o Sport e o Sport não levou perigo praticamente ao gol cearense. Foi um jogo que faltou capacidade, qualidade para o Ceará vencer. O que é que eu vejo para essa partida? Em tese, o Atlético seria favorito. E na minha precificação inicial, o Atlético é sim favorito. Porém, diante do cenário de Covid do Atlético, um jogo que seria difícil, eu enxergo mais difícil ainda. E há uma linha que me interessa muito nessa partida, que foi a linha que eu fiz a aposta, que é a linha de mais 0,25 para o Ceará, com uma cotação de 1,70. Esse mais 0,25 a 1,70 para mim tem valor. Por quê? Porque eu acho que é um jogo que, diante das circunstâncias, complicou para o Atlético. É um jogo que o Atlético vai ter muita dificuldade de vencer essa partida. Eu acho que o empate é um resultado possível, muito possível. E se for empate no mais 0,25 Ceará, a gente já tem algum lucro. E não é impossível uma vitória do Ceará. Pelo histórico do Atlético fora de casa, pelas dificuldades da partida, pela necessidade de vitória do Ceará, que caso não vença, vai ver a zona de rebaixamento cada vez mais próxima. Então, para mim não é impossível a vitória do Ceará e o empate é um cenário muito possível. Dessa forma, mais 0,25 a 1,70 é uma linha que eu considero justa e que eu considero muito possível de acontecer. O outro do jogo que eu selecionei para a gente analisar é a partida entre Botafogo e Fortaleza. Neste jogo,
o que é que a gente tem? Temos um Botafogo que está na zona de rebaixamento, é o 19º colocado. Temos um Fortaleza que está em 12º lugar, mas que não vem numa boa fase. Já são 6 jogos sem vencer, somadas todas as competições, né? Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Os dois times têm algo em comum. Estão iniciando um novo trabalho técnico. O Botafogo, através do Ramon Dias, que na prática tem sido seu filho, o Henrique Dias, que está treinando, já que o Ramon Dias está se recuperando de uma cirurgia. O Fortaleza está no começo do trabalho do Chamusca, do Marcelo Chamusca, que veio do Cuiabá. Então, a gente tem dois times começando um trabalho. Porém, eu vejo o Fortaleza num patamar de organização, tática e técnica superior ao Botafogo nesse momento. A colocação dos dois times na tabela não deixa eu mentir. Um é o 12º, outro é o 19º. Essa partida, eu imagino como uma partida que seja de muito equilíbrio. Eu precifiquei esse jogo com a linha do handicap 0, ou seja, o bom e velho Drawnobet. Se a linha 0 tivesse disponibilizada como a linha principal, seria uma linha que eu não faria nada, porque é, na minha leitura, a linha justa. O que é que o mercado traz? O mercado traz de linha principal um menos 0,25 para o Botafogo e um mais 0,25 Fortaleza, que eu já vejo o valor para o lado do Fortaleza, porque com o empate já é possível, a gente já tem algum lucro com o mais 0,25, e ainda tem de linha secundária o mais 0,5 a 1,70. Ou seja, mais 0,5 a 1,70 significa que com o empate ou vitória do Fortaleza, vencemos a aposta. Botafogo, vale lembrar, é um time que venceu apenas 3 vezes no campeonato. Ok, a estatística nem sempre quer dizer tudo. O Oeste ontem foi um exemplo disso. A gente usou a estatística como exemplo. O Oeste só tinha vencido uma partida no campeonato. Enfrentou o Brasil de Pelotas, venceu por 2-1, conquistou a segunda vitória e a gente tomou head. Ou seja, apenas a estatística não é suficiente para você definir. A estatística ela ajuda você a precificar e a entender uma partida. E o que é que a gente tem aí? Tem um Botafogo que estatisticamente venceu apenas 3 jogos, mas que vai enfrentar um time, além disso, que está melhor estruturado, que está melhor organizado. O Marcelo Chamusca tem menos o que resolver no Fortaleza do que o Ramon Dias no Botafogo. Então, eu enxergo valor nessa linha oferecida em favor do Fortaleza e é essa a minha dica de aposta para este jogo. Bom, esses foram os 2 palpites que eu tinha para este domingo. A partida do Ceará com o Atlético Mineiro, Botafogo contra o Fortaleza. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários se você concorda. Você acha que também que Fortaleza e Ceará, os dois cearenses, eles têm uma certa vantagem nessa partida em relação aos seus adversários? Comenta aí, diz o que é que você pensa. Pode concordar, pode discordar. Deixa seu like se você gostar das nossas opiniões, dos nossos palpites. E em breve voltamos com mais conteúdo para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.